Olá, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Nisto Cremos, esta série que tem proporcionado muita paz, muita alegria e, acima de tudo, o amor de Deus, o seu conhecimento da sua santa e bendita palavra inspirada. É muito bom ter sua companhia. Todos os dias que temos apresentado, todos os encontros, o Nisto Cremos, temos sentido satisfação em estudarmos mais a sua palavra maravilhosa. Que bom que você está comigo, que bom que você está conosco, estudando a Bíblia. Vamos nos aprofundar cada vez mais, vamos fazer uma viagem na profecia bíblica. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. É empolgante, é profundo, mas é necessário. Nós vamos falar hoje sobre a Santíssima Trindade, justamente que faz parte da doutrina de Deus, é a segunda crença das 28 que estamos estudando, é a segunda, né? E vamos compartilhar com vocês nesse momento. Mas antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar com você os nossos canais. Segue-nos no Instagram, no Facebook e também no YouTube Adventistas Rio. É com muito prazer que estamos nesse momento começando a série Nisto Cremos. Antes de abrirmos a palavra de Deus para a mensagem desta noite, se você estiver aí de dia, deste dia, eu gostaria de pedir a orientação do Espírito Santo, pedir a orientação da divindade, para que possamos juntos compreender a sua santa, inspirada palavra. Se você puder, onde estiver, nesse momento, feche seus olhos e ore comigo agora. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão especial, onde aqui estamos estudando a Tua palavra e precisamos da Tua iluminação para compreendermos a Tua inspiração. Abençoe cada ouvinte, cada internauta, cada um que está nesse momento ligado, cada uma que está nesse instante ligada na Tua santa palavra. Fica conosco, nos dê o Teu perdão, pedimos-te a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, estudamos no último assunto, né? No último encontro que tivemos, foi o último assunto, sobre as Escrituras Sagradas. E agora vamos à segunda crença. E a segunda crença fala justamente sobre a Trindade. Quem é a Trindade? Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Pois Deus é imortal, amigo, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão nossa como seres humanos, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Nós aprendemos isso na última lição. Deus, que é amor, para sempre é digno de culto, adoração, amigo, amiga, e serviço por toda a criação, né? E toda a criação o adora, porque ele é nosso Criador. Há duas principais fontes de evidências para a existência de um Deus poderoso. Por exemplo, o livro da natureza e as Escrituras Sagradas. Evidências podem nos mostrar que Deus existe, que Deus de fato existe e é nosso Criador, é nosso mantenedor e é nosso Salvador. Deus escreveu através do grande cantor, salmista Davi, que Deus é poderoso, e no capítulo 19, né, dos Salmos, diz que ele é Criador. Capítulo 19, eu estou abrindo a Bíblia para vocês, né, para a gente apenas confirmar no capítulo 19 dos Salmos, que Deus, ele é, os céus, no caso, proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O cantor, o salmista Davi, acabou de declarar para nós que os céus proclamam a sua glória, né? Deus é nosso Criador, mantenedor e redentor, né? Há essas evidências da existência de Deus e elas podem igualmente, amigo e amiga que nos assiste através das redes, podem ser observadas através do comportamento humano. Na prática religiosa,
dos atenienses, um exemplo que eu quero dar para vocês, fala do Deus desconhecido, né? Paulo, ele percebeu evidências de crença em Deus nas seguintes palavras: esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos, capítulo 17, versículo 23. Ele observou também revelações de Deus na consciência de não cristãos, né? Sua forma de se conduzir, né, disse o apóstolo, revela o testemunho de sua consciência e mostra que o amor de Deus se acha gravado no seu coração. Romanos 2, versos 14 e 15. A intuição de que Deus existe é encontrada mesmo entre aqueles que não têm acesso à Bíblia, a palavra inspirada. Essa revelação geral de Deus fez surgir considerável número de clássicos argumentos racionais em favor da existência de um bondoso Criador. E existem evidências através das Escrituras que ele existe. Mas a Bíblia, ela não prova a existência de Deus. Ela simplesmente, amiga, assume, assegura. O texto inicial dela começa assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Aqui, Deus é descrito como Criador, como sustentador, legislador, criador de sua criação. E a Bíblia ainda destaca que a revelação divina na criação é tão vigorosa que não resta margem para a descrença ou mesmo para o ateísmo. Por falar em ateísmo, resulta de uma persistente supressão da verdade divina ou da mente que se recusa a recorrer e a reconhecer as Escrituras e as evidências de um Deus que existe. Salmo 14, verso 1, Romanos 1, 18 fala isso. Existem suficientes evidências da existência de Deus para convencer todo aquela que de maneira séria busca descobrir a verdade sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre Deus. Sem fé, diz o apóstolo, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O autor de Hebreus diz isso no capítulo 11, verso 6. Entretanto, a fé em Deus não é cega, queridos. Baseia-se antes em suficientes evidências que podem ser encontradas em ambas as revelações, as Escrituras e a natureza. Então, como é importante a gente estudar essas revelações gerais e especiais de Deus. Deus tem alguns atributos. E interessante que os autores bíblicos providenciaram de forma bem particular informações adicionais no tocante à essência de Deus por meio de seus testemunhos quanto aos seus atributos divinos, tanto comunicáveis quanto incomunicáveis. Então há atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Entenderam? Esses incomunicáveis incluem alguns aspectos da natureza divina de Deus, no caso, os quais não podem ser concedidos a seres humanos. Deus possui vida em si mesmo, de acordo com João 5:26. Portanto, é autoexistente. Então Deus, ele possui vontade independente, ele possui poder próprio, ele possui onisciência, ele é onisciente. Conhece tudo e todas as coisas, conforme Jó 37:16, 1 João 3:20. Na qualidade de alfa e ômega, conforme Apocalipse 1:8, ele conhece o fim desde o princípio, né? Então Deus, ele é onipresente, ele está em todas as partes. E assim, ele transcende todo o espaço. Logo, ele se encontra presente de modo pleno em cada região do espaço. Isso é atributo incomunicável. Ele é eterno. E assim, ele transcende os limites do tempo, estando plenamente presente em todos os momentos do tempo. Maravilha, não é? Então, Deus é plenamente poderoso.
ele é onipotente, um dos seus atributos incomunicáveis, e pode realizar tudo aquilo que ele deseja. Nada lhe é impossível, Daniel 4,17, Mateus 19,26, Apocalipse 19,6. Ele é imutável. Uma vez que ele é perfeito, ele diz em sua palavra, eu, o Senhor Deus, não mudo. Malaquias 3, verso 6. Amigos, amigas, esses atributos não podem ser comunicados, porque, em certo sentido, eles definem ao próprio Deus. Os atributos comunicáveis de Deus resultam então de seu amor, interesse, do seu amorável interesse pela humanidade. Então ele concede amor, aí já são os atributos comunicáveis. A sua graça, ele concede a sua misericórdia, longanimidade, santidade, justiça. Esses atributos, como galardão, como verdade, né? Eles são comunicáveis. Portanto, dons, contudo, não podem ser recebidos, os seres humanos, sem que receba o seu próprio doador. Então os atributos comunicáveis só podem ser recebidos pelos homens e mulheres se nós reconhecermos que Deus é o nosso Criador. Veja a divindade. Deus, ele existe. Ele é Deus poderoso, né? O que dizer de Cristo? E o que dizer do Espírito Santo? Veja bem essa singularidade de Deus. Em contraste com o paganismo, né, das nações circunvizinhas, o povo de Israel, né, a igreja do Antigo Testamento, cria que Deus existia e que existe, é o Deus único, né? Sempre creu. O Novo Testamento estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus, conforme Marcos capítulo 12, versos 29 a 32, João 17, verso 3, 1 Timóteo 2, 5. Essa ênfase monoteísta não contradiz, querido, o conceito cristão de um Deus triuno, ou trindade, como conhecem, Pai, Filho e Espírito Santo. Em vez disso, enfatiza mais ainda que não existe um panteão com várias deidades. A pluralidade interna da divindade está nas Escrituras. Embora o Antigo Testamento não ensine claramente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade interna da divindade. Vocês sabiam disso? Então vamos lá. Por vezes, Deus utiliza pronomes e verbos no plural. Tipo, logo em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Outro, eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3, verso 22. Ainda em Gênesis, desçamos e confundamos a sua linguagem. Gênesis 11, versículo 7. Por vezes, o anjo do Senhor é identificado como Deus. Tendo aparecido a Moisés, o anjo do Senhor disse simplesmente assim, ó, eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque, o Deus de teu pai Jacó. Êxodo 3, verso 6. Há várias referências que distinguem o Espírito Santo de Deus do próprio Deus, o Pai. Na história da criação, por exemplo, lemos logo no início que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Alguns textos não apenas fazem referência ao Espírito, como também incluem uma terceira pessoa na obra redentora de Deus. Por exemplo, agora, pois, o Senhor Deus, Pai, me enviou a mim, o Filho, né, o Filho de Deus, e o seu Espírito, o Espírito Santo. Isaías 48, versículo 16. Pus Deus, Pai, sobre ele, o Messias, o meu Espírito Santo, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, 1. O relacionamento interno da divindade, por exemplo, o primeiro advento de Cristo, nos provê alguns lampejos, queridos, mais claros a respeito do Deus triuno. O Evangelho de João, exemplificando, revela que a divindade consiste em Deus Pai, é só ver o capítulo 3 de João, em Deus o Filho, é só recapitular o capítulo 4 desse mesmo livro, e o Deus Espírito Santo, lendo o capítulo 5. Uma unidade de 3 pessoas coeternas que se interrelacionam em uma
única ação maravilhosa e misteriosa em seu relacionamento amorável. No momento em que Jesus exclamou, por exemplo, lá da cruz do Calvário, Deus meu, por que me abandonaste? Marcos capítulo 15, verso 34. Sofria Jesus de afastamento de seu Pai e que o pecado causara isso. O pecado fez esse rompimento, ele rompeu esse relacionamento original da humanidade com Deus. A Bíblia não nega isso, né? E em suas últimas horas na cruz, o Salvador Jesus Cristo, que por si mesmo não conhecia o pecado, né? Ele não conheceu o pecado, apenas se tornou pecado por nós, de acordo com Paulo, ao assumir nosso pecado e nossas dívidas, né? Ele experimentou essa separação entre papai do céu e a humanidade. E ele se separou de Deus não porque tinha cometido pecado, mas porque o pecado estava... Jesus estava assumindo os pecados dos pecadores. E os pecadores jamais compreenderão, jamais, que a morte de Jesus representou para a divindade. Jamais compreenderão isso. Desde a eternidade, fora ele um com o Pai e o Espírito Santo. Eles haviam existido, amigo, como coeternos em uma existência em que se ofereciam a si próprios mutuamente em amor. Que maravilha! Tendo estado juntos durante tanto tempo, compreende-se o perfeito e absoluto amor que existia entre a divindade. A Bíblia diz, Deus é amor. 1 João 4,8, sabe o que significa? Que cada uma das pessoas vivia de modo tão completo para as demais que eles experimentavam completa realização, completa felicidade. Isso mesmo. O amor é definido em 1 Coríntios capítulo 13, e alguns poderão interrogar-se por que razão as qualidades da longanimidade e da paciência seriam necessários nesse relacionamento, né, interno da divindade entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma vez que ali existe o mais perfeito amor. Que maravilha! A paciência, né, se tornou necessária pela primeira vez nesse contexto, no tratamento com os anjos rebeldes e mais tarde no relacionamento com o endócil ser humano pecador. Não existe distância entre as pessoas da divindade triuna, não existe. Todas elas são divinas, viu? Todos são Deus, um Deus. Eles compartilham seus poderes, compartilham suas qualidades divinas. Nas organizações humanas, por exemplo, a autoridade final repousa sobre quem? Sobre uma pessoa, sobre um presidente, sobre um rei ou primeiro-ministro. Já na economia da divindade, a autoridade final reside, queridos, sobre todos os três membros. Embora a divindade não seja apenas uma pessoa, unidade simples, Deus é um em propósito, em mente e em caráter. E essa unicidade não oblitera as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são uma unidade composta. Tampouco a existência dessas personalidades, Papai, o Filho e o Espírito Santo, separados, destrói o conceito monoteísta das Escrituras de que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Veja o relacionamento que existe funcional entre eles. Dentro da divindade existe uma distribuição de funções. E é bom e importante salientar isso. Deus não duplica desnecessariamente o seu serviço. Ordem é a primeira lei do céu. Sabiam, amigo? Sabiam, amigo? Deus opera de forma ordenada. E essa organização parte da unidade interna da divindade. O Pai, por exemplo, parece atuar como a fonte, o Filho como mediador e o Espírito Santo como atualizador ou aplicador. A encarnação ilustra essa forma linda que existe de relacionamento funcional entre as três pessoas da divindade.
Exemplo, o Pai entregou o seu Filho, Cristo, o próprio Filho, Cristo, deu-se a si próprio, e o Espírito Santo operou a concepção de Jesus, de acordo com o texto que resume o plano da salvação, João 3,16. O testemunho do anjo a Maria indicou as atividades dos três no processo misterioso em que Deus se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Os membros da divindade se achavam presentes no batismo de Cristo. Lembram? O Pai lhe concedeu estímulo em Mateus 5, verso 17. Cristo apresentou-se a si próprio para ser batizado por João Batista e servir-nos de exemplo em Mateus 3, 13 a 15. E o Espírito Santo deu-se a si mesmo para encher Jesus de poder, querido. Lucas 3, 21 e 22. Aproximando-se do fim, então, do seu ministério terrestre aqui na terra, de 3 anos e meio, Jesus prometeu enviar o seu Espírito como conselheiro ou ajudador. João 14, 16. Horas mais tarde, pendente da cruz, Jesus clamou a seu Pai: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Naqueles momentos, querido que me ouve, naqueles dias cruciais para a salvação do ser humano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo compuseram conjuntamente o quão dramático foi aquele dia. Nos dias atuais, Pai e Filho, hoje, através do seu Espírito, o próprio Cristo disse: quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para que ele revelasse o Filho a cada pessoa, a cada um de nós. O grande fardo que repousa sobre a divindade, amigo, amiga, é trazer cada pessoa o conhecimento de Deus e Cristo Jesus. João 17, 3. E tornar Jesus presente e real, presente em nossas vidas. Essa é a grande tarefa de Deus. Os crentes eleitos para a salvação, conforme diz Pedro, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do seu Santo Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 2. E a bênção apostólica, por exemplo, inclui as 3 pessoas da divindade: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, né? Sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Cristo aparece no início dessa lista, a graça de Jesus. E o ponto de contato entre Deus com a humanidade se realiza e ocorre ainda hoje, amigo, amiga, sabe por intermédio de quem? De Jesus Cristo, Filho. O Deus que se tornou homem. Embora todos os 3 membros da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhem em conjunto para a nossa redenção, somente Jesus Cristo viveu como homem, viu? E se tornou o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Uma vez, porém, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,19, Deus também poderia ser designado como nosso Salvador, pois Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Efésios 5, verso 23. Então, em sua distribuição interna das funções, diferentes membros da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles executam tarefas diferentes, distintas para a salvação do homem. Eles são distintos. O trabalho do Espírito Santo não acrescenta coisa alguma, amigo, à perfeição
e eficácia do sacrifício empreendido por Jesus Cristo na cruz do Calvário há 2000 anos. Por intermédio do Espírito Santo, a propiciação objetiva efetuada lá na cruz da montanha da caveira, aplicada subjetivamente à medida que o Cristo da propiciação é levado para o íntimo do crente. Aleluia por isso. É por essa razão que Paulo fala de Cristo entre vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27. Veja qual o foco da salvação. A Igreja Apostólica batizava as pessoas, logo depois que Jesus foi para o Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Uma vez, porém, que foi pela vida de Jesus que ocorreu a revelação do amor e do propósito desse Deus maravilhoso, é nele que a Bíblia se centraliza, no Cristo. Ele é a esperança antecipada pelos sacrifícios e festivais do Antigo Testamento. Está aqui. É ele quem ocupa a posição central nos Evangelhos. Ele representa as boas novas proclamadas pelos próprios discípulos em seus sermões poderosos, em seus escritos. A bendita esperança. O Antigo Testamento dirige seu olhar para o futuro. Esperando-o, o Novo Testamento relata seu primeiro advento. E Jesus veio aqui e prossegue olhando para o futuro em direção à sua segunda vinda a esta terra. Cristo, o mediador entre Deus e o homem, estabelece nosso vínculo de união com a divindade. Oh, amigo, Jesus é o caminho. Ele mesmo disse, a verdade e a vida. João 14, 6. As boas novas da salvação acham-se centralizadas nele, na pessoa de Jesus, e não apenas em uma prática. Tem tudo a ver com esse relacionamento. Não apenas com regras, pois o cristianismo é Cristo. Nele nós encontramos o cerne, o conteúdo, o contexto de todas as verdades e da vida. Contemplando a cruz, conseguimos olhar o interior do coração de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Naquele instrumento de tortura, Ele derramou o seu amor por nós. Por meio de Cristo, o amor de Deus, da divindade, ocupa completo nossos corações doridos e vazios. Jesus permaneceu ali, pendurado como um dom de Deus e nosso substituto. Na cruz do Calvário, Deus desceu à terra, ao ponto mais baixo imaginável, a fim de nos encontrar, amigo, amiga. Mas esse mesmo lugar representa o ponto mais alto que nós podemos atingir. Glória a Deus. Quando nos aproximamos do Calvário, subimos ao lugar mais alto possível em direção a Deus. Pode crer, na cruz, a Trindade demonstrou o maior, a maior revelação do altruísmo. Foi ali a nossa mais elevada revelação de Deus, apresentada por Cristo, que se tornou humano, a fim de morrer pela graça e morrer por cada um de nós pecadores. Ele deu a sua preciosa vida para nos dar vida eterna. Ali, Ele se tornou nossa justiça e santificação e redenção. Qualquer que seja o valor que tenhamos, amigos, ou venhamos a ter, amigas, este provém do sacrifício que Ele efetuou na cruz do Gólgota. O único Deus verdadeiro é o Deus da cruz. Cristo desvendou ao universo inteiro o infinito amor e poder salvador de Deus. Ele revelou um Deus triuno, que se dispôs a suportar a agonia da separação em virtude de sua graça, de seu amor incondicionais por um planeta rebelde. Daquela cruz, Deus proclamou o amorável convite que nos dirige. Devemos nos reconciliar e a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Querido, eu vou concluir. Mas antes de concluir, eu gostaria de fazer um convite a você. Onde você estiver. Eu não sei se você está em casa, no seu trabalho, eu não sei. Mas eu sei que você, assim como eu, todos nós precisamos da graça sempiterna de um Deus triuno. O céu inteiro está interessado, querido, querida, por nós. Por isso, Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. Deus existe. O Espírito Santo existe. O Filho dele, Deus também, veio aqui para se oferecer no meu lugar e no seu lugar também. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de, nesse momento, entregar a minha vida e juntamente com a sua no altar onde Jesus se encontra no santuário celestial nesse instante. Ele está a nos ouvir. Ele nos ouve e enxerga o quanto somos pequenos, falhos, vis, pecadores. Mas antes de orar por você, orar por mim e nos entregarmos inteira e completamente nos braços do Pai, eu gostaria que vocês ouvissem essa linda canção, porque Deus existe. O Espírito Santo ainda existe, Ele é para sempre, é eterno. E o Filho de Deus continua existindo e é para sempre também. E por Ele existir, quando nós nos levantamos, já podemos agradecer a Ele pelo milagre que Ele opera e nos dá vida e nos proporcionar eternidade. Lembre-se, milagres tornam-se realidade, porque Deus vive, Ele reina para todo sempre. Enquanto você escuta milagres tornam-se realidade, pelo Coral Jovem do Rio, com a participação de Leonardo Gonçalves, Alice e Pedro Valença, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Eu vou deixar que Deus conduza o meu coração e que o Espírito Santo continue sendo o vigário aqui na terra do Pai e do Filho, e que Ele continue transformando o meu e o seu coração. Por favor, entregue seu coração a Jesus enquanto você escuta. Milagres podem tornar-se realidade. Ouça. Precisa acontecer quando os planos demonstram-se impossíveis. Confia no Senhor, descansa em suas mãos, confia em seu poder, confia em seu amor.
amigo. Deus fez um milagre na minha vida e Ele fará também um milagre no seu coração. Entregue-se completamente em suas mãos, com certeza, porque milagres podem tornar-se realidade. E sabe qual é o maior de todos os milagres? É a conversão, é a transformação que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem realizar. Se puder, comigo, feche seus olhos e oremos. Pai, obrigado. Obrigado porque todo o céu está interessado na salvação do ser humano. De acordo com João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Obrigado porque Jesus veio, morreu neste mundo por nossa culpa, por cada um dos nossos pecados, mas ressuscitou e depois passou 40 dias com os discípulos aqui na terra e no 40º dia ele foi assunto ao Pai e prometeu voltar para este planeta com poder e grande glória para restaurar tudo e todas as coisas. Mas até lá prometeu o derramamento do seu Espírito, aquele que aplica, aquele que atualiza, aquele que intercede a Deus por nós aqui na terra. Obrigado porque o Senhor nos concedeu esse privilégio. Nós acreditamos sim, porque a Bíblia não prova a tua existência, mas ela confirma e ela relata que o Senhor existe. Obrigado, Santíssima Trindade, que a tua graça nos envolva com esta poderosa salvação. Fica conosco, nos dê um bom descanso, um bom dia, uma boa noite na tua presença, em nome de Jesus, o qual reina e vive para sempre. Amém. Querido, ficamos por aqui, mas nós teremos o próximo encontro. Até lá, mas nunca se esqueça disso, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau.